Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 172, Que Despertas? Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Que despertas? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Simão Pedro se consagrou a tratar os doentes e sofredores depois da crucificação de Cristo. E era tão venerado, era tão procurado pela população sofredora, que a própria sombra dele já era suficiente para auxílio, para vocês verem como era moralmente evoluído, como ele realmente trazia esperança e alívio para essas pessoas. Então Emmanuel aproveita esse pequeno trecho do Evangelho para ilustrar muito bem como as nossas atitudes, como os nossos pensamentos refletem no como as outras pessoas nos veem, em como nós somos, vamos dizer assim, vistos pelos outros. A nossa presença desperta nos outros algum tipo de sentimento. E ele ilustra com vários exemplos aqui, de político, de juiz, de maledicente, de caluniador, que facilmente nós podemos encontrar no nosso dia a dia, pessoas com essas características, assim como muitas dessas características são nossas também em muitos momentos. Nas obras póstumas de Allan Kardec, na questão número 11, tem uma informação que esclarece muito bem por que nós apresentamos, por que as pessoas conseguem perceber em nós, pelas nossas atitudes, as nossas características. Diz assim: o perispírito, pela sua natureza fluídica,
ele é expansível. Para quem não sabe, o perispírito é o envoltório que cobre o espírito e que se liga à matéria. Então ele é expansível e ele irradia ao nosso redor, ele forma em torno do nosso corpo físico uma atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem estender, podem ampliar essa atmosfera. Donde se pode concluir, como diz Kardec, que as pessoas, mesmo que de nenhum modo estejam em contato corporal, podem estar em contato pelo seu perispírito e se transmitirem impressões, algumas vezes mesmo a intuição de seus pensamentos. Então, dessa passagem, nós podemos deduzir com facilidade que nós despertamos reciprocamente os sentimentos mais diversos em quem nos rodeia. Quando não nos sentimos confortáveis, por exemplo, na presença de alguém, quando certas atitudes de algum colega, de algum amigo nos desagrada, quando algumas conversas fúteis ou de fofoca nos fazem mal, é que aquela pessoa com a sua atmosfera nos provoca reações de repulsa. E vice-versa, lembremos que nós também podemos ter atitudes que provoquem repulsa em outras pessoas. Assim como também, quando nós nos sentimos atraídos por palavras ou atitudes de outra pessoa, é que a sua atmosfera sintoniza com o nosso modo de agir. E essa sintonia, tanto para o bom quanto para o mal, ela depende da frequência vibratória de cada um de nós. E ela é formada, essa baixa ou essa alta frequência, conforme nós evoluímos moralmente. Ou seja, uma baixa frequência são espíritos inferiores com maiores necessidades de se melhorar. Uma frequência mais alta são espíritos já moralmente mais evoluídos, mas não perfeitos ainda, longe da perfeição, mas já mais evoluídos moralmente. Aí podemos nos perguntar, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer para ter uma frequência mais alta? Todas as nossas atitudes começam através do pensamento. É o pensamento que cria, é o pensamento que vai nos fazer agir. Então, devemos começar vigiando nossos pensamentos. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos pensando. Depois que criamos o pensamento, temos que avaliá-lo antes de falar e pensar como vamos agir. Então, essa questão de vigilância que Cristo tanto nos fala, de vigiar nossos pensamentos, é justamente por causa disso. Porque é a partir dele que nós teremos atitudes, que nós vamos falar, que nós vamos agir. Então, na melhora dos nossos pensamentos, nós já conseguimos melhorar nossas atitudes. E quanto mais nós adquirimos valores morais mais altos, maior vai ser a nossa frequência vibratória. E, consequentemente, melhores moralmente serão as pessoas que nós atrairemos para o nosso campo de energia. E isso é uma lei natural, é uma lei divina natural, a da atração dos semelhantes. E ela é simples de entender. Mas o nosso despertar, ele deve ser o de descobrir nossas próprias deficiências e, no momento que nós entendemos que isso é uma lei natural, a da atração dos semelhantes, nós devemos corrigir essas deficiências para melhorar a qualidade da nossa sombra. E assim nós conseguiríamos vibrar com uma frequência maior e atrair para o nosso campo de energia outras almas, outros espíritos, outras pessoas também com uma frequência melhor. Então, como diz muito bem Emmanuel, examinemos os assuntos e as atitudes que a nossa presença desperta nos outros. Aí nós vamos descobrir a qualidade da nossa sombra, como era